presente solenidade destina-se a realizar a imposição da Ordem do Mérito Militar, a entrega do bastão de comando, da apostila de carta patente e da carta patente aos oficiais generais promovidos em 31 de março de 2022, a imposição das medalhas Exército Brasileiro e tributo à Força Expedicionária Brasileira nos oficiais generais de Exército promovidos, bem como a entrega de espada aos generais de brigada. Posicionada à frente da tribuna das autoridades, registramos a presença de uma réplica da invicta espada de campanha do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A espada de Caxias foi utilizada na pacificação das revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo em 1842, na pacificação da Revolução Farroupilha em 1845, nas campanhas contra Oribe e Rosas entre os anos de 1851 e 1852, e na Guerra da Tríplice Aliança entre os anos de 1867 e 1869. Este gládio invicto materializa o seu símbolo de bravura, descortino e bondade, que nunca hesitou em atender ao chamado da pátria nos graves momentos da vida nacional, pacificando ânimos exaltados nas lutas internas e liderando as forças brasileiras e aliadas em guerras externas. Caxias, seu exemplo de fidelidade aos valores da nacionalidade e de inteira dedicação à pátria, permanece vivo entre nós. Em atitude solene, convidamos todos a cantar o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Neste momento, será realizada a imposição da Ordem do Mérito Militar nos graus Gran Cruz, Grande Oficial e Comendador. A imposição das medalhas Exército Brasileiro e Tributo à Força Expedicionária Brasileira nos oficiais generais de Exército promovidos. E também a entrega do bastão de comando e da carta patente aos oficiais generais promovidos em 31 de março de 2022. Convidamos o comandante do Exército, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o ministro-presidente do Superior Tribunal Militar e o ministro do Superior Tribunal Militar, General Benzi, a realizarem a imposição das condecorações. O presidente da República, grão-mestre da Ordem do Mérito Militar, resolveu promover, no quadro ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do Mérito Militar, no grau Gran Cruz, os generais de Exército Anísio Davi de Oliveira Júnior e Flávio Marcos Lância Barbosa. No grau Grande Oficial, os generais de divisão André Bastos Silva, Marcos Vinícius Fontoura de Melo, Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, Ricardo Piai Carmona, Flávio Maion Ferreira Neiva, Alexandre de Almeida Porto, Álcio Alves Almeida e Costa, Helder de Freitas Braga, Thales Eduardo Areco Vilela e Marco Aurélio Nunes Pereira. No grau Comendador, os generais de brigada, Marcis Gualberto Mendonça Júnior, Antônio Carlos Pereira Leal, Sérgio Goya, Renato Caldeira Igreja, Jaci Barbosa Júnior, Marcelo Gomes Sabá de Alencar, Guilherme Lângaro Bernardes, André Lúcio Ricardo Couto, Ivon Barreto Leão, Fabiano Lima de Carvalho, Carlos Marcelo Teixeira Costa, Francisco Wellington Franco de Souza, Marcelo Lorenzini Zucco, Maurício de Souza Bezerra, Marcelo Zanon Harnisch, Marcos Augusto da Silva Neto, Júlio César Belaguarda Nagi de Oliveira e César Wilson Guettens. A medalha Exército Brasileiro, imposta nos generais de Exército Davi e Lância, destina-se a distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro. A medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira, imposta nos generais de Exército Davi e Lância, destina-se a distinguir civis e militares, nacionais ou estrangeiros, bem como organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras, que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol da preservação e difusão da memória histórica da FEB na Segunda Guerra Mundial.
Convidamos todos a tomarem atitude de respeito. A bandeira nacional, conduzida pelo 2º Tenente Davi Matos Teixeira, do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias, retirar-se-á. Os paraninfos retornarão aos seus lugares. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Convidamos os generais de Exército Davi e Lância a ocuparem o local destinado aos integrantes do Alto Comando do Exército. Convidamos os generais de divisão promovidos a ocuparem seus lugares. O general de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, chefe do Estado-Maior do Exército, fará em nome do Exército Brasileiro a saudação aos oficiais generais promovidos. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República. Senhor Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado da Defesa. Ministros de Estado de ontem e de hoje. Senhor General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército Brasileiro. Senhor Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, comandante da Marinha Substituto. General de Exército Laerte de Souza Santos, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Senhor Sérgio José Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa. Integrantes do Alto Comando do Exército de ontem e de hoje. Integrantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Aeronáutica.
autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, senhores oficiais generais promovidos, Dom Marconi Ferreira, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, Dona Cida, esposa do general Vilas Boas, neste ato representando, senhoras e senhores, permitam-me inicialmente saudar os oficiais generais que são promovidos aos postos superiores imediatos. A general de Exército, os generais Davi e Lância. E a general de divisão, os generais André, Melo, Pimentel, Carmona, Flávio Neiva, Porto, Álcio Costa, Hélder, Thales Vilela e Marco. Aos senhores, nosso abraço e nossos votos de muitas felicidades no cumprimento de suas novas missões. Senhores generais, de 31 de março de 2022, por atribuição há muito tempo conferida por tradição ao chefe do Estado-Maior do Exército e formalizada pela portaria do comandante número 554, de 2008, é com grande satisfação que me cabe saudar os oficiais generais recém-promovidos, em nome do Exército Brasileiro. É minha sexta e última vez, na condição de chefe do M, que cumpro esta honrosa tarefa, mas nem por isso serão palavras de adeus ou nostalgia. Aqui nesta solenidade, encontram-se o passado, o presente e o futuro da nossa instituição. Os senhores, hoje generais, cadetes e alunos da década de 1990, aqueles cadetes de hoje e generais do futuro, da década de 2050, preparando-se já para nos substituir. Neste sentido, esta solenidade, repleta de simbolismos, também é parte da história do Exército Brasileiro, até porque quem melhor a conta são os seus soldados. Tenho repetido em muitos lugares uma conhecida reflexão. Os dias, muitas vezes, nos parecem longos. Os anos, no entanto, passam muito rápido. Por isso, é preciso aproveitar bem o tempo, todo o tempo, todos os dias. É preciso praticar a frase de Santo Inácio de Loyola: trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus, significada na frase trabalha e confia da bandeira do Estado do Espírito Santo. Depois de tanto tempo repetindo-a, decidi para maior ênfase reforçá-la, enunciando-a: trabalha muito e confia muito, pois quem planta pouco, colhe pouco. Quem crê pouco, não crê nada. Além disso, o profissionalismo, o entusiasmo e a fé na missão são manifestações do valor militar, definidas no Estatuto dos Militares, a lei que rege obrigações, direitos, prerrogativas e deveres dos membros das Forças Armadas. Decorre daí que se torna imperativos para nós o esforço intenso, de forma continuada, e a fé em abundância. Caros generais de brigada Macis, Leal, Goya, Caldeira, Barbosa, Sabá, Bernardes, André Lúcio, Barreto, Fabiano, Carlos do Marcelo, Wellington, Zuco, Maurício de Souza, Zanon, Silva Neto, Nagi e César. Neste significativo momento, gostaria de comentar sobre o cerne da profissão militar: fazer a guerra e promover a paz. Com maestria, a canção do Exército resume a essência dessa dualidade, ao expressar que a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. E a paz tem sido mantida em nosso país. O último conflito bélico no qual o Brasil tomou parte foi a Segunda Guerra Mundial, finalizado em 1945. No entanto, observando a história, seja a distante, seja a recente, vê-se quão imprescindível e cheia de desafios
é a profissão militar. Tome-se a título de ilustração a invasão da Ucrânia ocorrida no último mês de fevereiro, para contextualizar os desafios do Exército Brasileiro, que são também, certamente, desafios das Forças Irmãs, a Marinha e a Força Aérea. Não é nenhum luxo para um país soberano ter forças armadas em condições de serem empregadas. A guerra, de forma simples, pode ser definida como um ato de violência em que um lado tenta impor ao outro a sua vontade. Por outro ângulo, podemos dizer que a paz é a ausência de guerra. A guerra não precisa de convite, e ela chega mais cedo para os despreparados. Assim, devemos ter poder dissuasório para desencorajar, com meios convencionais, ameaças à nossa soberania. Importante destacar que recai sobre os generais a parcela majoritária da responsabilidade pelo preparo e emprego da força terrestre. É preciso ter tropas com materiais de emprego militar no estado da arte, excelentemente adestradas e em prontidão, a fim de estarem presentes e prevalecerem no momento e local adequados, em caso de afronta à nossa soberania. Temos como prioridade a recuperação e a ampliação das capacidades existentes, além da aquisição de novas capacidades baseadas nas mais modernas tecnologias. E isso exige esforço permanente. Para tanto, devemos dispor de recursos orçamentários compatíveis com essas demandas e em sintonia com a estatura estratégica do Brasil, um país de dimensões continentais. A Estratégia Nacional de Defesa prevê que ao menos 2% do Produto Interno Bruto do país devem ser destinados ao preparo das Forças Armadas. Responsabilidade pelo cumprimento e pela satisfação das demandas da defesa nacional não cabe exclusivamente aos militares. Ao contrário, cabe ao Estado brasileiro. Senhores generais, é imperioso que a instrução militar dos seus subordinados alcance não somente os afazeres técnicos e táticos do emprego. É importante que também contemple um amplo espectro de saberes, como os ditames previstos no direito internacional humanitário e a obediência aos princípios da ética militar, lembrando que a disciplina é um dos pilares fundamentais de qualquer instituição armada e é a principal ferramenta de controle de um exército, no caso extremo de uma guerra. Na guerra que se desenvolve no leste europeu, observamos conceitos que são conhecidos e tratados pela nossa doutrina. Vemos, por exemplo, a discussão dos objetivos políticos e militares, os movimentos de concentração estratégica, o desencadeamento de operações ofensivas e defensivas, o difícil combate em ambiente urbano e a vasta utilização de armamentos antiaéreos e anticarros. Notamos também a força das ações de guerra cibernética, as operações de anti-acesso e negação de área, a utilização de operadores especiais, a efetividade dos drones e das munições inteligentes, as restrições e os bloqueios econômicos impostos como forma de pressão internacional, a tentativa de imposição da narrativa pelos contendores, a ameaça da utilização de armamento nuclear, a percepção de lideranças fracas e fortes em nível mundial e o valor moral das tropas em confronto. Todos esses, de uma forma ou de outra, são assuntos que fazem parte do cotidiano de nossa profissão e formação. Para além desses limites, os senhores terão que transitar em temas para os quais não tiveram experiências e educação formal. A resposta para essas situações inéditas virá exatamente do alicerce de valores e fundamentos que a instituição depositou em cada um de vocês ao longo das suas vidas militares. Tenham a certeza de que estarão prontos para adequadamente se posicionarem. A história, uma vez mais, nos mostra que a guerra, ou a sua possibilidade, forma um elo indissociável entre os militares e a nação. Esse elo estabelecido desde cedo, no tempo de paz, esse se traduz pela missão constitucional das Forças Armadas da defesa da pátria, missão que é a razão de existir dos exércitos de todo o mundo. Caros promovidos,
O aforismo atribuído aos romanos há quase 30 séculos continua verdadeiro. Si vis pacem, para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Por fim, compartilhamos como irmãos de armas das alegrias dos seus entes queridos pela merecida promoção, estendendo-lhes nossos votos de continuados êxitos no prosseguimento. Que Deus abençoe seus passos e suas decisões pelos novos caminhos que trilharão. Brasil acima de tudo. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição Federal, resolveu promover ao posto de general de brigada, a contar de 31 de março de 2022, Márcis Gualberto Mendonça Júnior, natural do Paraná, filho do coronel engenheiro militar Márcis Gualberto Mendonça, em memória, e Oades da Silva Mendonça. Sua primeira comissão como oficial general será a de diretor do Serviço Geográfico em Brasília. É casado com a senhora Leila Fernanda de Aguiar Silva Mendonça e tem 2 filhos, Diogo e Gabriela. Antônio Carlos Pereira Leal, natural do Rio de Janeiro, filho do coronel dentista Everaldo Leite Leal, in memoriam, e Maísa de Lourdes Pereira Leal, in memoriam. Sua primeira comissão como oficial general será de diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo, em São Paulo. É casado com a senhora Denise Werner da Cunha Leal e tem 2 filhos, Rodrigo e Mariana. Sérgio Goya, natural do Mato Grosso do Sul, filho de Seico Goya, in memória, e Tomico Goya. Sua primeira comissão como oficial general será de subdiretor de saúde em Brasília. É casado com a senhora Sônia Josefa da Silva Goya e tem 3 filhos, Sérgio, Francisco e Maria Fernanda. Renato Caldeira Igreja, natural do Rio de Janeiro, filho de João Gomes Igreja, in memoriam, e Mercília Caldeira Igreja, in memoriam. Sua primeira comissão como oficial general será de diretor de abastecimento, em Brasília. É casado com a senhora Letícia de Almeida Carvalho Igreja e tem 2 filhos, Pedro e André. Jaci Barbosa Júnior, natural de Santa Catarina, filho do capitão do quadro auxiliar de oficiais, Jaci Barbosa, in memória, e Solange Líbera Barbosa. Sua primeira comissão como oficial general será de chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército, em Brasília. É casado com a senhora Márcia Matilde Ferreira Barbosa e tem 2 filhas, Mariana e Letícia. Marcelo Gomes Sabá de Alencar, natural do Rio de Janeiro, filho do coronel veterinário Gutenberg Sabá de Alencar e Marli Gomes Sabá de Alencar. Sua primeira comissão como oficial general será de comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, em Ponta Grossa, Paraná. É casado com a senhora capitão médica Érica Minardi Sabá de Alencar e tem 3 filhos, Bruno, Felipe e Bianca. Guilherme Lângaro Bernardes, natural do Rio de Janeiro, filho do coronel engenheiro militar Fernando Carlos Correia Bernardes e Valda Marieta Lângaro Bernardes. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante do 1º Grupamento de Engenharia em João Pessoa, Paraíba. É casado com a senhora Alessandra Marques Moreira da Silva Moutinho Bernardes e tem 2 filhas, Mariana e Manuela. André Lúcio Ricardo Couto, natural de Minas Gerais, filho de Sebastião Júlio do Couto, in memoriam, e Ana Maria Ricardo Couto. Sua primeira comissão como oficial general será de chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, em Manaus, Amazonas. É casado com a senhora Carolina Signorelli Damião e tem uma filha, Valentina. Ivon Barreto Leão, natural do Ceará, filho de Francisco de Areia Leão e Ivone Barreto Leão.
Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada em Pelotas, Rio Grande do Sul. É casado com a senhora Gisele de Lima Simões Barreto e tem um filho, Rafael. Fabiano Lima de Carvalho, natural de Santa Catarina, filho de Nilton José de Carvalho e Olinda Márcia de Lima. Sua primeira comissão como oficial general será de comandante da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, em Niterói, Rio de Janeiro. É casado com a senhora Ingrid Freitas de Medeiros. Carlos Marcelo Teixeira Costa, natural do Rio de Janeiro, filho do coronel de infantaria Carlos Alberto Teixeira Costa e Ana Maria de Melo Rego Costa. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da Artilharia Divisionária da 3ª Divisão de Exército, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. É casado com a senhora Aline Lucas de Moura Costa e tem 3 filhos, Ana Clara, Carlos Marcelo e Fernanda. Francisco Wellington Franco de Souza, natural do Ceará, filho do subtenente da Polícia Militar do Ceará, Raimundo Nonato Alves de Souza, e Maria Iris Franco de Souza. Sua primeira comissão como oficial general será de chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Norte, em Belém, Pará. É casado com a senhora Nélida Débora Paiva Vieira Franco e tem 2 filhas, Júlia e Manuela. Marcelo Lorenzini Zucco, natural do Rio Grande do Sul, filho do capitão do quadro auxiliar de oficiais Valmor Domingues Zucco, em memória, e Cleusa Terezinha Lorenzini Kerber. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em Boa Vista, Roraima. É casado com a senhora Karen Cristina Simeon Zucco e tem 2 filhos, Pietro e Betina. Maurício de Souza Bezerra, natural do Rio de Janeiro, filho do coronel farmacêutico Manuel Aureliano Júnior e Maria Suzete de Souza Bezerra. Sua primeira comissão como oficial general será de comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, em Marabá, Pará. É casado com a senhora primeiro-tenente Andréia Regina Gusto Bezerra e tem um filho, Enzo. Marcelo Zanon Harnisch, natural do Rio Grande do Sul, filho do capitão do quadro auxiliar de oficiais Hermiro Harnisch e Nadir Zanon Harnisch. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. É casado com a senhora Janice Oliveira Primo e tem 4 filhos, Diego, Júlia, Theo e Bernardo. Marcos Augusto da Silva Neto, natural do Rio de Janeiro, filho do general de exército Pedro Augusto da Silva Neto, em memória, e Vera Lúcia Moreira Silva Neto. Sua primeira comissão como oficial general será de comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cristalina, Goiás. É casado com a senhora Renata Arese Câmara da Silva Neto e tem 2 filhos, Bruna e Ricardo. Júlio César Bela Guarda Nagy de Oliveira, natural do Rio de Janeiro, filho do coronel de infantaria Darli Adão Nagy de Oliveira, em memória, e Neuza Bela Guarda de Oliveira. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, em Juiz de Fora, Minas Gerais. É casado com a senhora Ana Carolina Silva da Costa e tem um filho, Júlio César. César Wilson Guetams, natural do Rio Grande do Sul, filho de Orlando Augusto Guetams e Almeci Maria Guetams, em memória. Sua primeira comissão como oficial general será de diretor do Hospital Militar de Área de Brasília, em Brasília. É casado com a senhora Isley Angelita Medeiros Guetams e tem 2 filhos, Rafael e Bianca. A solenidade de entrega da espada de general obedece a um cerimonial que simboliza a importância da investidura do oficial, como chefe militar, enfatizando os vínculos que o unem ao passado e ao futuro da instituição. A espada de general é um símbolo que envolve o compromisso e a tradição. O compromisso é tácito, firmado pessoalmente pelo general
e assinala a sua posição hierárquica no mais alto círculo de oficiais da Força Terrestre. O cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, que conduz a espada do general promovido, está portando em seu uniforme histórico o espadim, reprodução em miniatura da gloriosa espada do Duque de Caxias. Neste momento, evoca-se a renovação dos ideais, uma vez assumidos na Academia Militar das Agulhas Negras, e a preservação das tradições do Exército Brasileiro. Os seguintes oficiais generais paraninfos realizarão a entrega das espadas aos generais promovidos. General de Divisão Luiz Henrique de Andrade, paraninfo do General Marcis. O portador da espada é o cadete de Engenharia Paulo Igor Rocha Ribeiro. General de Exército Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, paraninfo do General Leal. O portador da espada é o cadete de Intendência Jório Lopes Silva Menezes. General de Brigada Paulo Sérgio Iglesias, paraninfo do General Goya. O portador da espada é o cadete de Intendência Carlos Vinícius Passos Bueno. General de Exército João Chalela Júnior, paraninfo do General Caldeira. A portadora da espada é a cadete de Intendência Ana Gabriele Rondon do Rosário. General de Divisão Antonino dos Santos Guerra Neto, paraninfo do General Barbosa. O portador da espada é o cadete de Comunicações, Bruce Eduardo Rodrigues Gomes da Silva. General de Exército Fernando José Santana Soares e Silva, paraninfo do General Sabá. O portador da espada é o cadete de Cavalaria Pedro Henrique Conegato do Amaral. General de Divisão Márcio Veloso Guimarães, paraninfo do General Bernardes. O portador da espada é o cadete de Engenharia Luiz Henrique Mendes e Silva. General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, paraninfo do General André Lúcio. O portador da espada é o cadete de Infantaria João Pedro Moura Gomes. General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, paraninfo do General Barreto. O portador da espada é o cadete de Infantaria Rafael dos Santos Leles. General de Divisão Hélder de Freitas Braga, paraninfo do General Fabiano. O portador da espada é o cadete de Artilharia Robson Melo da Silva Júnior. General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, paraninfo do General Carlos Marcelo. O portador da espada é o cadete de Artilharia João Pedro Silva de Freitas. General de Exército Aquiles Furlan Neto, paraninfo do General Wellington. A portadora da espada é a cadete de Material Bélico Larissa Goulart dos Santos. General de Exército Valério Stonf Trindade, paraninfo do General Zuco. O portador da espada é o cadete de Cavalaria João Vitor Pires Amaral. General de Exército Walter Souza Braga Neto, paraninfo do General Maurício de Souza. O portador da espada é o cadete de Infantaria Luiz Henrique de Azambuja. General de Divisão Luiz Gonzaga Viana Filho, paraninfo do General Zanon. O portador da espada é o cadete de Infantaria Silvio Félix do Nascimento Filho. General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, paraninfo do General Silva Neto. O portador da espada é o cadete de Infantaria Luan Rafael Pena Souza. General de Exército Júlio César de Arruda, paraninfo do General Nagir. O portador da espada é o cadete de Infantaria Paulo Estevão Costa Soares. General de Divisão Alexandre Falcão Correia, paraninfo do General César. A portadora da espada é a cadete de Intendência Ana Júlia Strider Dotto. Convidamos os paraninfos a realizarem a entrega da espada aos oficiais generais promovidos.
Os oficiais generais de brigada promovidos receberão, pela primeira vez, as honras previstas no cerimonial castrense que assinalam as suas presenças nas organizações militares das Forças Armadas. Estas honras serão prestadas apenas pelos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Solicitamos todos a tomarem atitude de respeito. Com esta continência, reverencia-se o início da trajetória militar na condição de cadete para um novo oficial general que ingressa no mais alto círculo da hierarquia militar, como general de brigada do Exército de Caxias. Ao exórdio, somente os oficiais generais promovidos farão a continência individual. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Neste momento, os cadetes conduzirão as esposas dos oficiais generais de brigada recém-promovidos para os cumprimentos. Está encerrada a solenidade. Convidamos todos a tomar atitude de respeito. Serão prestadas as honras militares ao Presidente da República.
Major-General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, agradece às autoridades e aos convidados que com suas presenças abrilhantaram esta cerimônia. Solicitamos aos convidados que permaneçam sentados até o término dos cumprimentos das autoridades aos oficiais generais promovidos. A todos, um bom dia.